Ok, nós vimos aí na nossa aula passada os conceitos iniciais, toxicologia da dependência, vimos aí abstinência, tolerância, sensibilização, vimos os tipos de usuários, conceitos. A gente vai hoje começar a estudar, né, os tipos específicos de droga e o que elas podem causar e dar uma passada aí pelos mecanismos gerais para a gente poder entender como que elas funcionam, tá? Como eu falei para vocês, a dependência, ela depende aí de três fatores, né? Então, ela depende da característica da droga. Então, tem drogas que têm um potencial de reforço maior do que outras. Exemplo, né? O crack e álcool tem um potencial de reforço muito alto, enquanto que outras drogas, como por exemplo, maconha, tem um potencial de reforço mais baixo. Não significa que elas não viciem, tá? É importante aí que a gente leve em consideração que a possibilidade de você entrar em dependência, exatamente ele está associado, né, à sua experiência com o uso, a quantidade e a frequência que você tem contato com aquela droga, entre outros fatores, tá? Então, uma das características, né, que geram a dependência para a gente está relacionado aí à característica da droga, né? Como a gente viu, as drogas elas têm três classificações, né? Elas podem ser classificadas como depressoras, elas podem ser classificadas como excitadoras e elas podem ser classificadas como perturbadoras, tá? Então, cada droga ela tem uma característica que vai gerar uma experiência, né, uma percepção para o usuário, e isso é associado aos fatores relacionados ao indivíduo, né? Tem indivíduos que são mais propensos a gerar dependência, principalmente aqueles com transtornos mentais já pré-existentes, tá? E o próprio ambiente, né? Aquela questão relacionada, todo mundo bebe, só fulano de tal que não bebe, né? Então, as questões impostas pela própria sociedade, as questões culturais, né? Então, família, amigo, pressão de grupo, assim sucessivamente. Então, a gente pode dizer aí que a dependência, né, ela está associada a esses três fatores, tá? Então, a droga, ao indivíduo e ao ambiente, né? Quanto mais fatores, maior o risco de você se tornar dependente, tá? A gente já viu aí que o dependente tem que ter predisposição biológica. A gente viu lá nos mecanismos de tolerância, né, que a gente tem a tolerância inata. Então, tem pessoas que têm baixa capacidade de ter os efeitos de uma determinada substância, tá? Então, que a gente chama de pessoas que são refratárias, tá? E essa tolerância, ela pode ser cinética ou dinâmica, ou pequena quantidade de receptores para droga, ou questões relacionadas ao metabolismo, à distribuição. Tem a tolerância aprendida, né, que é quando o usuário, ele sabendo quais são os efeitos, ele tenta mimetizar, né, uma situação de normalidade. É o cara que chega bêbado em casa, né, o menino que chega bêbado em casa, aí para os pais não perceberem, para a esposa não perceber, né, ele tenta andar reto, tenta falar corretamente, tá? Então, com o tempo, ele desenvolve o que a gente chama de tolerância aprendida, tá? Todas as questões relacionadas ao uso compulsivo, né, quando você se torna dependente de uma droga, né, você busca o uso compulsivo, ou seja, professor, como é que eu consigo determinar se uma pessoa ela é dependente ou não de uma droga, né? Eu mostrei para vocês aquela tabelinha da OMS, que tem lá o questionário, as perguntas. Se você responder lá pelo menos três daquelas perguntas, já existe o potencial de você estar ou de você se tornar dependente, né? Mas uma das coisas que é muito importante para a gente dizer assim, fulano de tal é viciado em tal coisa, tá? O vício, ele é caracterizado quando o indivíduo ele deixa de realizar atividades sociais para buscar ou para fazer o consumo da droga. Professor, como assim atividades sociais? É o cara que deixa de trabalhar para poder fazer, para beber. É a mulher que tira dinheiro do supermercado para poder comprar o crack. E assim sucessivamente, tá? Então, o vício, ele é bem caracterizado quando o indivíduo ele começa a menosprezar os comportamentos sociais, tá? Então, a questão relacionada à toxicomania, né, tem a predisposição biológica, tem os efeitos que a droga exerce sobre o cérebro, a gente vai ver mais na frente, tem a capacidade de provocar síndrome de abstinência, né, drogas que causam síndrome de abstinência muito forte. Lembra aí que a abstinência ela é sofrimento físico, né, muitas das vezes o usuário ele volta a fazer o uso da droga nem para ter o efeito da droga propriamente dito, mas como ele está em abstinência, né, ele tem lá os efeitos
colocados no organismo, tá? Então, esses efeitos podem ser desde efeitos leves, por exemplo, insônia, né, agitação, até efeitos sobre o sistema cardiorrespiratório, tá? Então, o maior risco de vício, que a gente chama de PEI, né, potencial de risco aí para o vício de uma determinada droga, né, ele está associado, baseado nesses três fatores, né, potencial da droga, exposição, que é o ambiente, e o indivíduo, tá? Então, droga adicção, vício, abuso ou uso abusivo, né, são todos sinônimos para explicar o que é a toxicodependência ou a farmacodependência, tá? Lembrando aí que é importante a gente lembrar que quando se trata de abuso de medicamentos, ou seja, de produtos que têm uma prescrição para aquele produto, né, a gente está tratando com o uso correto. E quando a gente está lidando com substâncias que não têm prescrição, tá, a gente fala de uso abusivo, tá? Mas no final das contas, ambas querem dizer a mesma coisa. Então é importante a gente levar em consideração isso, ok? Que é importante, né? Cada droga, ela tem lá associada, né, os seus potenciais como eu falei para vocês, as características da droga, elas têm lá os potenciais de gerar o reforço, né, que é a vontade do usuário de voltar a fazer o uso daquela substância, né? Isso está relacionado ao mecanismo de ação da substância, tá? Então, que é utilizada, a apresentação, então a forma como a substância ela é utilizada, então tem substância que precisa ser cheirada, tem substância que pode ser tomada na forma de comprimido, tem substância que precisa ser injetada, tem substância que precisa ser fumada, e assim sucessivamente, tá? Algumas substâncias são bem mais fáceis à administração, outras elas requerem aí um pouco mais de experiência, um pouco mais de trabalho. Por exemplo, o caso da heroína, que precisa ser injetada, então o usuário ele tem que diluir a heroína em um líquido, fazer a administração endovenosa para poder ter os efeitos, tá? E a frequência relacionada ao uso, tá? Então, esses fatores eles vão determinar para a gente aí a rapidez, né, com que o efeito ele surge no corpo. Como eu falei para vocês na aula passada, cocaína, crack e merla, elas têm a mesma substância, né? Ambas, as três têm cloridrato de cocaína. Só que o crack tem um potencial de reforço maior pela forma como ele é administrado, né? Então, o crack ele é fumado, ele é produzido aí na forma de cristais que são queimados, então ele é fumado e essa fumaça chega ao cérebro em 2 segundos, com uma concentração em torno de 78 a 95%, enquanto que a cocaína pó, né, ela é administrada através de aplicação em mucosas, então geralmente ela é inalada, tá? Então, para ela poder atingir o seu efeito, ela leva aí de 40 a 60 minutos e chega a uma concentração que pode variar, dependendo da pureza da substância, né? Em torno de 45 até 60%, tá? Então, como vocês podem observar aqui, né? A gente tem exemplos de algumas drogas, né? Que exatamente elas estão associadas aí a como que elas podem, o poder que elas podem gerar vício. A gente vai olhar isso em cada droga que a gente estiver falando, mas, por exemplo, né, a gente tem a lã, a metadona, a morfina, a heroína, né, e a heroína intravenosa. Então, qual é que tem o maior potencial, né, todas são derivadas da mesma substância, tá? Qual é que tem o maior potencial de causar adicção, de causar o vício? A heroína intravenosa. A mesma coisa serve aqui, por exemplo, cocaína, né? A gente tem as folhas de coca, a gente tem a pasta da coca, a gente tem a cocaína e a gente tem o crack. Qual é o que tem o maior poder, né? Qual é o que tem o maior potencial, né, de causar o vício? É o crack. Mesma coisa aqui, né? Todos, a gente tem a nicotina, tá? A gente tem os vaporizadores e a gente tem os cigarros, né, propriamente dito, tabaco, tá? Qual é o que tem o maior poder, né, de gerar o vício? São os cigarros. Então, se vocês observarem, né, esse exemplo que ele traz para a gente, mostra para a gente o potencial de vício, né, ele está relacionado à velocidade, então quanto mais rápido a droga fizer o seu efeito, né, maior vai ser o potencial dela se tornar vício. Vou dar um exemplo para vocês. Quem já frequentou as festas de São Luís tem visto aí uma onda, né, eu vi bastante no carnaval, e nem precisa ser no carnaval propriamente dito, mas tem muita gente usando, por exemplo, solvente, né, o famoso loló. Ah, o loló é uma droga que vicia muito rápido, né? Exatamente por quê? Porque ela é inalada, a pessoa vai lá, né? Tem até as brincadeiras, né? Onde é que compra aquela cerveja que cheira, que o pessoal coloca aí nas latinhas, né? Ele gera um vapor, a pessoa cheira,
aí em 2 segundos ela tem o efeito, exatamente porque aquele solvente, né, aquele conjunto de substâncias, ele vai para o cérebro, então ela tem um potencial, ela causa um efeito muito rápido, tá? Da mesma forma que ela causa um efeito muito rápido, né, ela tem uma duração mais curta, tá? Então, quanto menor for a duração, maior vai ser a frequência com qual o usuário ele vai fazer o uso daquela substância. Lembra? Quem está fazendo uso da substância não quer intoxicar. Quem está fazendo uso da substância, né, quer o barato, quer ficar doidão, tá? Então, o que que acontece? Quando o usuário ele faz o uso e a droga ela tem uma duração muito curta, é o caso do Loló, né? Ele é um exemplo perfeito para isso. Cheirou, bateu, né? 2 segundos lá você tá loucão. Quando dá ali mais ou menos 2 ou 3 minutos, passa o efeito. Aí o que que o usuário faz? Ele vai lá e cheira novamente. Só que, né, passar o efeito é porque o cérebro neuroadaptou. Lembra, o cérebro da gente ele não gosta de ficar perturbado, né? Ele não gosta de ser bagunçado. Então, toda vez que você vai lá e bagunça os neurotransmissores do cérebro, ele vai tentar neuroadaptar para poder voltar à condição de normalidade. Tá? Então, quando a pessoa cheira novamente, o que que acontece? A concentração daquela droga, ela ainda não foi toda expelida, né? Da mesma forma que você administra ela por via respiratória, ela também vai ser eliminada por via respiratória. Só que a eliminação dela é mais lenta. Então, toda vez que o usuário vai lá e bafora, cheirou, foi lá de novo, cheirou, foi lá de novo, cheirou, o que está acontecendo? Ele está aumentando a concentração daquela droga. Então, exatamente por ela ter um efeito mais curto, né? Drogas que têm um efeito muito curto, tá? Elas são extremamente perigosas exatamente por causa disso, tá? Porque o usuário ele acaba fazendo uso de quantidades maiores e essas quantidades maiores podem gerar os efeitos de intoxicação. Um dos mais perigosos que a gente tem é a chamada overdose, né? Quando o usuário ele faz o uso de uma quantidade suficiente para poder causar danos, né, irreversíveis, até mesmo a morte, tá? Então são os cuidados aí que tem que ter. Então, quanto mais características as drogas elas tiverem dentro desse conjunto de fatores, mais perigosas elas serão, maior será, né, o poder dela de viciar, o poder de adicção dela, tá? Então, essas questões elas têm que ser levadas em consideração na hora que a gente vai levar em consideração os efeitos. Por exemplo, maconha, né? A maconha, o cara vai lá e fuma, tá? Aí ela leva um tempo para gerar o efeito dela. Quando o cara fuma, né? Dependendo do indivíduo, dependendo da quantidade, a maconha, né? Ela pode ter um efeito aí entre 20 a 60 minutos, tá? Mas depois que a maconha faz o efeito dela, né? Esse efeito ele pode perdurar por 2, 3 horas, dependendo aí se houver, né? A readministração da substância. Então ele é um efeito duradouro. Então o que que acontece? Por que que a maconha tem um potencial de reforço menor? Porque o usuário ele não precisa, né, tá repetindo, aumentando a concentração da substância, né, para poder ter o mesmo efeito, exatamente porque ela tem aí um efeito maior, ela tem aí uma duração de efeito maior. Isso não quer dizer que a maconha não causa adicção, ela causa, tá? Mas se a gente for colocar numa escala, né, o crack vicia muito mais rápido, o loló vicia muito mais rápido, são substâncias, né, são administradas e têm um efeito muito mais rápido, uma duração muito mais curta do que a maconha, que tem um efeito mais prolongado, tá? Então é importante a gente levar em consideração aí que o potencial de reforço, né, a capacidade de vício de uma substância, a gente não pode levar em consideração só um fator. Tem muita gente que me pergunta, né, professor, mas qual é a droga que vicia mais? Né? Em termos de características físico-químicas, né? Aqui é um exemplo para vocês. A heroína intravenosa mais, o crack mais, cigarros mais. Mas dependendo da forma como o indivíduo percebe o uso daquela substância, dependendo da forma, com a frequência que o usuário faz daquela substância, ela pode ter o seu potencial de reforço aumentado, tá? Então é importante a gente levar em consideração todos esses fatores quando a gente estiver falando aí de poder de vício. Até aqui, alguma dúvida?
Beleza, então vamos continuar, né? Por que que eu uso drogas? Né? Então tem um livro chamado Busca pelo Prazer, Satisfação do Ser, né? Então é um livro que conta aí o histórico, né? O uso de drogas, ele é tão antigo quanto a própria humanidade. Então, por exemplo, tem registro lá dos egípcios que faziam uso de drogas, tem registro dos hindus, dos chineses, tá? O homem ele sempre buscou aí fazer o uso de substâncias, tanto aquelas de uso terapêutico, né, quanto aquelas substâncias para ele poder ficar doidão, tá? Então, esse livro, né, uma história íntima da humanidade, ele mostra exatamente para a gente como que o uso das substâncias ao longo aí dos séculos, né, ele está presente no cotidiano do ser humano, exatamente porque o que, que o ser humano busca, né? Ele quer o prazer, né? Como eu brinco com vocês, né? Ele quer a recompensa, ele quer ficar doidão, né? Então, quem bebe, tá? Quem vai para uma festa e bebe, não bebe lá, porque tem muita gente que não gosta do gosto da cerveja, né? Então, tem muita gente que não gosta do queimar que as bebidas destiladas fazem. Mas a pessoa bebe, né, pelo contexto social, e tem pessoas que bebem porque a pessoa tem o que a gente chama, eu costumo chamar, né, de cadeados sociais. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que não conseguem interagir bem com outras pessoas, e quando você bebe, né, o álcool, ele libera para gente esses chamados, né, cadeados sociais. Então você se torna uma pessoa mais desinibida, você já conversa melhor. Então são fatores que estão relacionados exatamente por causa do mecanismo, tá? Então por que que faz? Por que que o usuário faz o uso da droga, né? Busca pelo prazer, satisfação do ser ou alívio da dor. Professor, pode me tirar da sua aula? Tô indo. Não entendi, Caian. Peraí, deixa eu. Vou ter que me retirar, tô indo fazer. Tá bem, Caian. Espero que dê tudo certo lá, cara, tá? Qualquer coisa nós estamos aqui. Pois eu vou disponibilizar a aula no YouTube, tu assiste lá, sem problema nenhum, não. Tá? Então, o usuário, ele busca fazer o uso das substâncias, né, que são psicotrópicas, substâncias que vão agir lá no sistema nervoso central, exatamente porque ele busca o prazer, né? Porque ele quer viajar, porque ele quer ficar doidão, porque ele quer se desinibir. Então, tem vários fatores que estão relacionados, né, à questão da motivação, do porquê de fazer o uso da droga, né? Primeiro, satisfação de curiosidade. Algumas pessoas, elas, né, têm curiosidade para saber o que que a droga faz. É a pessoa que fuma o primeiro cigarro, é a pessoa que toma o primeiro copo de cerveja, é a pessoa que fuma o primeiro baseado, é a pessoa que toma o primeiro comprimido de êxtase, exatamente porque tem a questão da curiosidade, né? As pessoas falam, tá? Os usuários, eles têm inicialmente boas experiências, então acaba que eles falam, né, para os outros usuários, os potenciais novos usuários, que a droga é legal, que ela dá uma sensação legal, que você fica feliz e que você viaja legal e assim sucessivamente, né? Então, isso acaba gerando, né, uma curiosidade para os novos usuários. Então, um dos principais motivos aí, tem vários estudos que demonstram aí o porquê do uso, né? A principal motivação dos usuários é exatamente a satisfação da curiosidade, né? Exibição de alarde, né? São as pessoas, como eu falei para vocês, né, que tem a questão relacionada lá aos cadeados sociais. Tá? Então, quando você faz, às vezes, o uso daquela substância, é porque você quer se enturmar, só que você, né, você é tímido, você é uma pessoa introspectiva, então você acaba fazendo essa questão. Outra questão relacionada, né? Por que que o uso ele é muito comum em pessoas jovens, né? Eles acham que fazer o uso daquela substância, por exemplo, beber, né? Eu me lembro quando eu era menor, que eu via meus tios bebendo, meu pai quase não bebia, papai não gostava muito de bebida, né? Mas eu olhava meus tios bebendo e eu ficava naquela ali olhando, aí a gente ia lá, pedia um pouquinho do vinho, um pouquinho da cerveja, e eu sempre escutava meu pai falar, tu não pode beber porque tu não tem idade. E eu me lembro que quando eu bebi pela primeira vez, né, aquela questão da independência, da maturidade, agora eu posso beber. Quando eu fiz 18 anos, fiquei feliz da vida porque eu podia comprar, né, bebida sem precisar mostrar identidade. Então, acaba que se torna um contexto social associado exatamente à dependência, né, à maturidade, né?
É exibição de ressentimento ou hostilidade, tá? Então, algumas substâncias, eu falei para vocês aí que, por exemplo, a gente vai ver o álcool, né? O álcool ele tem três fases, né? Então, a gente diz que o usuário ele tem a fase do macaco. Vocês já deram uma lida sobre isso, que eu comentei com vocês na aula passada? Né? A gente disse que o álcool ele gera três fases no usuário, né? Tem a fase do macaco, tem a fase do leão e tem a fase do porco, né? Mais na frente a gente vai entender aí o que é cada fase dessa. Então, algumas substâncias, né? Elas acabam exacerbando essa questão da a pessoa se torna mais corajoso, né? Tem gente que diz aí que basta beber para ficar corajoso, e algumas drogas, elas têm como mecanismo mesmo fisiológico, né, a exacerbação da hostilidade, tá? Da questão relacionada aí à agressividade. Tanto que, se vocês pegarem e forem observar, né, às vezes tem droga que ela é classificada pelo ambiente. Por exemplo, né, música eletrônica, a droga da música eletrônica, êxtase. Reggae, a droga do reggae, maconha. Sertanejo, forró, a droga do sertanejo forró, álcool, né? Então, se vocês observarem, por exemplo, né, tem estudos que demonstram isso exatamente por causa são relacionados aos mecanismos. Você vai num reggae, você praticamente não olha a confusão. Por quê? Porque o cara lá fuma a maconha dele, né, excluindo os que estão fazendo uso de bebida alcoólica, mas aqueles que estão fazendo uso de maconha, né, eles estão tudo lá good vibes, né, tudo lá, né, letárgicos, lá viajando, então eles não se preocupam muito, né, com essa questão aí, se alguém pisar no teu pé, ou se alguém te empurrar, de revidar, é diferente da pessoa bêbada, né, tem algumas pessoas que exacerbam, quando bebem, exacerba, né, a questão relacionada à violência, aí você pisou no pé, você olhou para a pessoa de uma forma, a pessoa já se sente ali, né, incitada a revidar. Então, dependendo de cada mecanismo, cocaína causa muito isso, o êxtase já não causa, maconha já não causa. Então, dependendo da classificação, da característica da droga, elas podem exacerbar certos comportamentos, né? Outros motivos, gozar de sensação de pertinência e aceitação por outros, né? Não é aceitação, que tem um errinho de português, é aceitação, né? Você ser aceito no grupo social, e submissões a pressões interpessoais e subgrupos sociais, tá? Então, geralmente esses são os fatores relacionados aí. Outros fatores, né? É a produção de uma experiência nova, prazerosa. Tem gente que gosta da emoção, né? Então, algumas drogas elas causam essa sensação relacionada aí eu estou fazendo uso de uma substância ilícita, né? Alguém pode me pegar. Então, tem a questão relacionada à adrenalina, né? Melhorar a autocompreensão, criatividade. As pessoas aí, principalmente os que fazem uso de maconha, né? Dizem exatamente pelos mecanismos, dizem que quando fuma maconha você fica mais criativo, né? Liberta a mente, como eles dizem, né? E promoção de sensação de relaxamento, de sossego, né? Algumas pessoas às vezes são muito agitadas, elas precisam fazer uso de substâncias, sejam elas ilícitas ou lícitas, né? Tem gente que bebe uma no final da semana para poder relaxar, porque passou uma semana estressante, tá? Tem gente que faz as questões relacionadas lá, que precisa fumar um baseado para poder dormir, porque tem insônia. Então, as drogas também elas podem ser utilizadas com essa característica, tá? Então, são motivações, tá? Beleza. Primeiro uso, tá lá os motivos colocados para vocês. Então, por que que a pessoa volta a utilizar, né? Manutenção da aceitação social. Então, geralmente a pessoa está dentro de um grupo social e as pessoas que pertencem àquele grupo social já fazem o uso, né? Já estão em processo de mecanismo de dependência. Facilitação interpessoal, social, né? Desfrutar novamente o efeito, escapar de aborrecimentos, frustrações, ansiedades, outros estados mentais indesejáveis, né? E liberação da fadiga, né? Dor, condições físicas indesejáveis. Por exemplo, morfina, ela é uma droga aí bem característica, a dependência dela, principalmente em usuários da saúde. Exatamente porque, né? Médicos, farmacêuticos e enfermeiros, eles têm fácil acesso, principalmente aqueles que trabalham no ambiente hospitalar. E a morfina, como um dos efeitos que ela tem, ela está classificada como depressor, ela causa esse relaxamento. Então, geralmente, esses profissionais, os que trabalham no ambiente hospitalar, eles estão exatamente relacionados aí a um ambiente de muita pressão, um ambiente de muito trabalho, jornadas
de trabalhos muito longas, né? Então causa toda aquela pressão de estar lidando com a doença, de estar lidando com a vida propriamente dita. Então, o que que acontece? O usuário ele vai lá, né, usa a morfina, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, para poder dar uma relaxada, né, para melhorar a fadiga, o cansaço. Então, tem médico aí que faz plantões de 48 horas, né, à base de uso de substâncias, tá? E não precisa necessariamente ser substâncias excitadoras, né? O simples fato de dar uma relaxada, né, já melhora o cansaço, que é a fadiga, né, e consequentemente isso dá para ele um gás maior. Então, se vocês observarem aí, né, a gente tem medicamentos que são utilizados como drogas de abuso, né, mas aí a gente não classifica como droga de abuso, seria uso indevido. Estou utilizando ele para outra finalidade, tá? Consciência aumentada, entendimento incrementado, exatamente porque tem drogas, né? Por exemplo, as anfetaminas da vida, a gente tem algumas que elas aumentam a nossa percepção do mundo, nosso poder de concentração. Quem já deu uma assistida aí nos documentários que eu falei para vocês, exatamente tem um que fala sobre a Ritalina, né, que é um anfetamínico utilizado aí para déficit de atenção. Então tem pessoas que só conseguem estudar, que têm dificuldade de concentração e fazem o uso dessa substância. Só que acaba que essas pessoas se condicionam a fazer o uso dessa substância para todas as atividades da vida, né? Começa ali como o uso para poder fazer uma prova e quando a pessoa percebe, ela não consegue mais, né, fazer nenhuma atividade que requeira concentração se ela não fizer o uso da substância, né? Relaxamento, adormecimento, né, da consciência, outras formas de escape, de aflição mental, por exemplo, o álcool em pequenas quantidades, ele funciona como ansiolítico, então tomar uma cervejinha, um ou dois copinhos, ele ajuda a relaxar exatamente porque ele gera, né, nas concentrações mais baixas, é, esse poder ansiolítico, tá? Então, são formas que a pessoa tem. Por exemplo, minha irmã, quando ela estava estudando para os concursos, né, ela estava numa jornada ela trabalhava e estudava, e ela estava numa jornada muito cansativa. E ela estava começando a ter dificuldade para dormir. Aí alguém falou para ela, minha irmã não gosta de beber, né? Alguém falou para ela que bastava ela tomar aí uma long neck ou um ice que ela dormiria melhor. Aí minha irmã comprou 2 packs de ice, né? Pra deixar na casa dela e começou a beber toda noite, tá? Ela bebia só um. E quando ela começou a usar, ela, né, deu aquela relaxada. Ela não tem costume, ela não bebe, né? Não tinha tolerância à substância. Aí eu descobri, né? Ela me contando que ela estava dormindo melhor porque ela estava bebendo. E eu falei para ela, eu falei, Rosa, não faz isso, exatamente porque tu pode até começar a dormir agora com uma long neck, mas com o tempo de uso, teu corpo vai acostumar, aí daqui a um tempo você vai precisar de duas, depois você vai precisar de três, depois vai precisar de quatro, e depois você vai perceber que você não vai mais conseguir dormir enquanto você não tomar, né, o teu ice. Então tu vai entrar em dependência. Álcool é uma substância, né, extremamente perigosa porque ele tem exatamente, ele entra em tolerância muito fácil, tá? E consequentemente tem gente aí que eu escuto, né? Ah, eu tomo uma grade de cerveja e não fico bêbado. Eu tomo uma garrafa de uísque e não fico bêbado, né? Isso já é um estado de dependência, tá? Exatamente porque se você está fazendo uso de uma substância que tem ação sobre o cérebro e você não tem, você já entrou em intolerância. E lembra aí, né, que quando a gente está em intolerância, o que acontece é que você faça uso de quantidades maiores, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, que às vezes a gente está em questões relacionadas à própria dependência e não percebe isso. É uma coisa que eu sempre digo, né, às pessoas que eu converso, usuários de todos os tipos de droga, tá? Desde cigarro a usuário de cocaína, tá? Então, conheço muita gente que faz uso em diferentes ambientes, trabalho, eventos sociais e assim sucessivamente. Então, quando converso, né, eu escuto muito a negação. Não, mas quando eu quiser eu paro. Não, mas a droga não tem poder sobre mim. Não, isso a gente chama de negação, tá? Isso é um primeiro cuidado que a gente tem que ter é quando o usuário ele acha que ele tem poder sobre a droga, né? E muitas das vezes não é isso que acontece, tá? Então, um dos cuidados que a gente tem que ter aí. Até aqui, ok? Beleza? Dúvidas?
Bom, então falei para vocês lá que tem, na aula passada a gente viu lá os usuários, né, os ocasionais, os usuários, né, anuais, usuários frequentes, usuários pesados, tá? Então, a gente tem uma outra classificação, né, que a gente, de acordo com a experiência que a pessoa tem com a droga, a gente pode classificar ela como usuário experimentador, né, aquela pessoa que está fazendo uso pela primeira vez, né? Então, geralmente, como eu falei para vocês, uma das motivações é a curiosidade, né? E o que que acontece? Essa pessoa vai lá, faz o uso da substância, mata a sua curiosidade, uma, duas, três vezes, mas não continua o abuso, né? Ela simplesmente deixa de utilizar a substância porque perde o interesse. Já viu qual era a experiência, não viu que era a onda dela, larga de fazer a experiência. Tem o usuário ocasional, né? Ele vai utilizar uma, ou ele pode utilizar várias drogas quando disponíveis, ou em um ambiente que esteja favorável. Por exemplo, festa. Tem gente que só bebe se for para festa, né? Sem ruptura afetiva, social ou profissional. A pessoa vai lá, foi para festa, ou foi lá para o churrasco com os amigos, bebeu. Na segunda-feira, tá? Foi trabalhar normalmente, tal. Então, os cuidados lá que tem. É exatamente por isso que tem que ter cuidado com o usuário, exatamente porque você é o potencial de reforço, né? Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Eu sempre falo, né, para vocês, meus alunos, bastante cuidado ao fazer o uso de qualquer tipo de droga, né? Seja um cigarro, um copo de cerveja, a uma carreira de cocaína ou a um comprimido de êxtase, né? Se você não gosta do seu mundo real, a droga ela vai te mostrar um mundo, né, fictício. Só que esse mundo fictício, ele vai se mostrar melhor do que o teu mundo real, tá? E às vezes as pessoas elas fazem o uso para fuga, né? Às vezes um usuário ocasional, ele acaba se tornando um usuário habitual. É aquele cara que só fazia, por exemplo, uso em festas, e a partir daí ele começa a fazer o uso em casa, ou no trabalho, ou na academia, e assim sucessivamente. Eu conheço pessoas que vão para a academia, fazem uso de substâncias exatamente para poder dar o gás, para poder ir para a academia, porque quando não faz uso da substância, né, ela se sente fraca, ela não consegue terminar lá a série de exercícios e assim sucessivamente. Então, esse cara que era ocasional, né, que só fazia uso em determinados ambientes, passa a ser um usuário habitual. Então, faz uso frequente, né, mas o usuário habitual, ele ainda não tem a ruptura com as questões sociais, afetivas, profissionais, né? Então, e nem perda de controle. Como eu falei para vocês, quem é o dependente? Aquele que usa a droga, né? O uso dela é frequente, exagerada, e ele tem a quebra dos fatores associados, né, à sociedade afetiva e profissional. Então, é o cara que é, usa o dinheiro da comida para poder comprar droga. Ou falta o trabalho, falta a aula para poder ir procurar, para poder comprar a droga e fazer o uso da droga. O cara que faz, né, o uso da substância em casa, tá? Perde o contato com os familiares, perde os contatos com os relacionamentos e assim sucessivamente. Então, o usuário dependente, uma das características, né, é que ele perde o controle. Então, ele não tem essa questão lá de não conseguir parar, né? Então, como eu digo para vocês, a negação ela é muito perigosa quando a gente lida com substâncias psicoativas, exatamente porque elas agem no nosso cérebro e, sem perceber, aos poucos, né, a pessoa se torna tão dependente do uso daquela substância que quando ela percebe, ela não tem mais, né, como voltar naturalmente. É por isso que é necessário fazer o acompanhamento. Em geral, a gente vai ver aqui nas drogas, vocês vão perceber que, em geral, as drogas, elas precisam, às vezes, de tratamento farmacológico para minimizar a abstinência, tá? E acompanhamento psicológico, exatamente porque é necessário corrigir os desvios, né, mentais que o paciente ele pode ter, o dependente ele pode ter, para exatamente evitar. Mas uma vez dependente, né, você vai ser dependente para o resto da vida. Então não tem essa questão de você parei de fumar, parei de beber, não fumo mais um baseado, não tomo mais a minha bala, não cheiro mais minha carreira de cocaína. Tô lá, tô curado. Aí eu vou numa festa e vou tomar. Ah, alguém me ofereceu uma taça de vinho, não beba. E se você beber, você vai voltar a ter toda aquela experiência novamente, e uma vez dependente, você vai ser dependente. Por isso que o Brasil tem algumas políticas que às vezes as pessoas não entendem,
Lá em São Paulo tem a chamada Cracolândia, né? Aí a gente vê lá aqueles verdadeiros cemitérios ambulantes no centro de São Paulo lá, e que os usuários de crack eles ficam andando tipo zumbi. Eu já escutei gente dizer assim, ué, mas por que que a polícia vai lá, não prende e interna a força? E se o usuário ele não quiser a recuperação, você vai tratar e no momento que você reinserir ele na sociedade, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que ele vai fazer é voltar a consumir droga. Então não adianta, tá? Então por isso que é muito importante, por isso que eu tenho falado bastante para vocês, não se comportem como julgadores, tá? Não pensem que dependência química ela é fraqueza mental, ela está associada a distúrbios de religião, que não é, tá? Então vocês são profissionais e vocês podem ser a porta de resgate para uma pessoa dependente, tá? Então por isso que a gente tem que ter bastante cuidado em não julgar, né? Exatamente a gente tem que se comportar, porque às vezes a gente tem uma pessoa próxima ao nosso convívio que está ali querendo uma porta de salvação, mas né, não consegue se abrir porque as pessoas elas vão julgar, elas vão dizer que é fraqueza de mente. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa que não tem instrução, se tu falar isso para ela, ela vai dizer que é fraqueza de mente, né? Basta dar ali uma trouxa de roupa para lavar ou capinar um canteiro que a pessoa ficaria curada, né? Ela não entende que tem todo um contexto, tanto social, quanto físico, quanto químico ali relacionado. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado aí, e vocês, quanto profissionais, vocês podem ser a porta de salvação para um coisa. Muito, 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 muito triste mesmo, cara. É um negócio assim de partir o coração. Só quem. Eu já fui lá na Cracolândia, quando eu estive em São Paulo uma vez, eu fui lá na USP e eu estava fazendo um curso e exatamente a gente foi levado para ver lá. É um negócio assim que. O que tu olha na televisão não é nem um décimo da realidade da Cracolândia. É um negócio assim mesmo de partir o coração mesmo. É bem triste a questão. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Vou tomar água. Características aqui a gente já falou, né? A gente já viu os mecanismos de compulsão e a classificação. Vou falar aqui por alto e a gente vai entrar em cada uma delas para a gente poder entender. Tá? Deixa eu só abrir isso aqui. Jonathan, é fácil de tu responder isso. Eles tomam uma grade de cerveja, mas eles deixam de fazer as coisas sociais dele. Por exemplo, é, eles bebem uma grade de cerveja no domingo, mas no outro dia eles vão trabalhar normalmente. Se eles deixarem de trabalhar, aí sim, eles muito provavelmente. Deixa eu fazer uma correção, né? Então, se eles vão trabalhar, ou seja, se o consumo da substância não tem impacto nas questões sociais e relacionais, né? Então, eles ainda não estão em fase de dependência, né? Eles podem ser usuários frequentes, mas eles não estão ainda em dependência, tá? Então, importante isso aí. Mas tem que ver também, por exemplo, eles conseguem ficar um final de semana sem beber? Então, pergunta se. Lembra, é só seguir lá. Pega o artigo de farmacologia da dependência que eu coloquei lá no AVA, tá? E tem um questionáriozinho. Faz as perguntas, ele responderia três perguntas daquele questionário, né? Que é o questionário de dependência da OMS. Se eles responderem três daquelas 10 perguntas, então eles são dependentes. Se não, tá? Aí não tem problema. Então, os cuidados aí que a gente tem que ter, porque tem gente que não é só a quantidade que caracteriza a dependência. Tem gente que acha porque bebe todo dia, né? Aí a pessoa já é alcoólatra. Vou fazer uma correção nesse termo, né? A gente não chama de alcoólatra, a gente chama de alcoolista, né? O dependente químico ao álcool, a gente chama de alcoolista. Alcoólatra é aquele que venera o álcool, aquele que endeusa o álcool, né? Então, os dependentes químicos do álcool eles são chamados de alcoolistas, tá? E não de alcoólatras. Tá? Então, cuidado aí na hora do uso do termo, apesar de no popular
as pessoas fazerem o uso do alcoólatra, mas o termo correto aí é alcoolista, tá? São as pessoas que são dependentes químicas do álcool. Então, se vocês forem num AA, né, é Alcoólicos Anônimos, não alcoólatras, tá? E se vocês chamarem eles de alcoólatras, eles não gostam, eles vão dizer que o termo é alcoolista, tá? Então, ó, quais são a classificação que as drogas têm e os principais aí representantes de cada uma delas, né? Então, a gente tem as drogas que são chamadas de drogas depressores, né? Importante, eu falei lá desde o comecinho da nossa aula que as drogas depressoras, né, não são as que nos deixam triste, tá? As drogas depressoras são as drogas que diminuem a atividade do cérebro, tá? Então é muito importante não confundir sensação, né, felicidade, raiva, tristeza, tá? Com o que a droga faz no cérebro. Quando uma droga ela age no teu sistema nervoso central e ela gera para você, né, uma redução da atividade cerebral, aí a gente pode dizer que ela é uma droga depressora do sistema nervoso central, né? Então eles diminuem o funcionamento. Então, o que esse funcionamento faz? Ele pode te desligar ou ele pode te deixar mais devagar, ou você perde poder de concentração, ou você se desinteressa pelas coisas e assim sucessivamente, né? Os principais representantes aí que a gente tem, das principais drogas psicotrópicas utilizadas, né? A gente tem o álcool, né? O principal representante aí, bem consumido, né? Temos os solventes, que são os inalantes, loló, cola de sapateiro, lança-perfume, né? Tem crescido bastante o consumo dessa substância aí nos últimos 5 anos. Os ansiolíticos, de forma geral, os benzodiazepínicos, diazepams da vida. Os barbitúricos, né? São substâncias utilizadas aí principalmente aí para tratamento de distúrbios neurológicos, mas também que podem ser utilizados como drogas de abuso, e os opiáceos, né? Entre elas, principalmente aí a morfina, tá? E a heroína aí que a gente tem nessa classificação. O outro tipo de substância que nós temos são os que tornam o cérebro mais ativo, né? A pessoa fica mais elétrica, ela fica mais ligada, ela perde o sono. São chamados estimulantes do sistema nervoso central, tá? Então, os estimulantes ou excitadores, eles não te deixam feliz, eles te ligam, te deixam mais estimulados, te deixam mais ligados, né? Entre eles, né, os principais nós temos aí as anfetaminas, a cocaína, a cafeína, sim, a cafeína, né? Então, professor, então quer dizer que se eu tomar café demais eu posso ficar viciado? Sim, você pode ficar viciado. E a nicotina que a gente encontra em tabacos, cigarros eletrônicos, tá? Cachimbos, charutos e assim sucessivamente. E nós temos as perturbadoras, né? São aquelas que alteram a nossa percepção do mundo, tá? Então ela vai lá, ela vai modificar, a gente tem um conjunto de mecanismos fisiológicos que a gente chama de mecanismos sinestésicos, né? Eu vou dar um exemplo aí para vocês. Quem estiver sentado, até o momento que eu falar agora, né, não estava sentindo o bumbum na cadeira. A partir de agora, vai perceber que o bumbum está encostado na cadeira. Exatamente por quê? Porque o cérebro da gente, ele é constantemente estimulado a perceber o mundo. Como é que a gente percebe o mundo? Pelo tato, pelo cheiro, pelo olfato, pela visão, pela audição, tá? Então, os nossos sentidos é que nos dão a forma como a gente percebe o mundo, tá? As drogas perturbadoras, elas fazem o quê? Elas alteram um ou mais sentidos e fazem com que a gente perceba o mundo de uma forma diferente. Então, elas distorcem o funcionamento do nosso cérebro, né, fazendo que a gente perceba as coisas de forma deformada, de forma parecida, né, como se fosse um sonho, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente tem aí os alucinógenos primários, né, que são os sintéticos, aí a gente tem o LSD, o MD, aqui não é M não, tá? É MDMA, é metildióxido, tá? Metildietoxido, metanfetamina ou êxtase, né? Tem os naturais, são os derivados indólicos, maconha e o peote. Professor, mas a maconha ela não é depressora? A gente vai ver que algumas drogas elas têm dupla classificação. Por exemplo, né? O êxtase, ele é perturbador, porque ele altera a percepção tátil, principalmente, tá? E pode causar é, alucinação visual em alguns casos, dependente da dose, mas ele é classificado como uma droga perturbadora, tá? Assim como a maconha, ela tem o mecanismo de alterar a percepção da realidade, tá?
ela entra como perturbadora, mas ela também tem depressora, né? Ela também entra na classificação de depressora exatamente porque a gente olha o mundo, né, mais lento, a gente tem uma diminuição do nossos mecanismos cerebrais aí, então ela tem dupla classificação. Não, metanfetamina não, tá? Depende, quando eu estiver falando das anfetaminas de forma geral, a gente vai perceber que tem vários tipos de anfetamina. O cristal é um tipo de metanfetamina. Quem assistiu aí Breaking Bad aí, né, viu que ele produzia lá uma metanfetamina pura, que era o cristal. A maconha é um tipo de, maconha não, perdão. O êxtase, né, o metildeoxmetanfetamina é um tipo de anfetamina. Então, dependendo de cada anfetamina que a gente estiver trabalhando, elas podem ou não entrar na classificação, né, como drogas, coisa. A metanfetamina, ela é principalmente, os principais efeitos dela, tá? Elas são classificados, tá? Exatamente como depressores, excitadores ou perturbadores, de acordo com a principal ação. No caso da metanfetamina, ela é estimulante, tá? Ela entra exatamente na classe das anfetaminas aí, ela entra como estimulante, mas ela pode ter os efeitos perturbadores. Por exemplo, o êxtase, né? Ele é estimulante, mas o principal efeito dele é alterar a percepção tátil, tanto que ele é chamada de droga do amor, né? Porque você aumenta a quantidade de zonas erógenas que a gente tem no corpo, tá? E aumenta o desejo sexual exatamente por causa disso. O simples fato de tocar na tua pele já excita, tá? Então, mas porque ele altera essa nossa percepção tátil. Quem já assistiu aí filmes como Bad Boys, o filme 2, um dos policiais, ele toma lá 3 comprimidos de êxtase, aí ele fica lá se roçando no carpete, ele diz assim, ai, que carpete gostoso, você não tá sentindo. O simples fato de tocar no carpete causa, né, estimulação lá, tá? Mas cada droga, ela é classificada de acordo com os efeitos principais, tá? No caso da metanfetamina, o efeito principal dela é estimulante, apesar dela ter alguns efeitos, né? Dependendo do tipo e da combinação da metanfetamina, ela pode lá ter os efeitos perturbadores também. Beleza? Tomar água aqui, só um minuto. Se vocês escutarem o barulho de uma broca, não sei se vocês estão escutando agora, é porque meu vizinho resolveu furar alguma coisa no apartamento dele. Tá? Então, ignorem. Tá? Então, a gente pode classificar as nossas drogas, né? Elas têm essas 3 classificações lá, tá? Um para cada uma, ela tem lá. Tem um registro aí de 95, depois eu vou mostrar para vocês o registro mais recente para vocês observarem, né? Ele não mudou muito, né? As principais drogas aí consumidas, apesar de que algumas delas já, por exemplo, as anfetaminas já tomaram o lugar dos ansiolíticos, né? Se vocês observarem aí, a gente tem esse estudo que o Souza fez em 95, e exatamente esse estudo ele demonstra aí a caracterização de cada usuário, né? O usuário que fez uma vez na vida, uma vez no ano, uma vez no mês, né? Frequente, né? Mais de 4 vezes na semana, pesado, todos os dias, tá? Então, se vocês observarem aí, o álcool é a droga número 1 do mundo, né? A que mais causa, que mais tem, as pessoas têm contato, tá? E é a primeira droga que a maioria dos usuários que fazem outros tipos de droga, né, geralmente todos eles, né, a maioria deles começou exatamente pelo uso do álcool. Tem gente que fuma maconha e não gosta de beber, exemplo, né? Então é a maioria, mas em termos de consumo aí mundial e Brasil, o álcool está lá em primeiro lugar, vindo em seguida em tabaco, né? Tabaco aí os charutos, a gente tem aí bastante crescimento também aí dos cigarros eletrônicos, né? Os cigarros eletrônicos eles são uma faca de 2 gumes.
que o cigarro eletrônico ele pode ser utilizado aí para fazer o usuário de cigarro parar de fumar, né, o cigarro comum, exatamente porque ele consegue fazer a administração de nicotina através dos vapores gerados pelo cigarro eletrônico. Ele gera muito menos males, né, em relação à questão relacionada ao cigarro, mas como as essências dos cigarros eletrônicos elas podem conter nicotina, né, vicia. Então, você pode até não ter os efeitos negativos lá, o câncer, por exemplo, né, do uso do tabaco em si, né, do cigarro em si, mas o cigarro eletrônico, se você fizer o uso lá de essências com nicotina, você vai se tornar dependente, uma vez que a nicotina ela tem, né, essa característica de causar dependência química a ela. Então, o aumento aí do consumo dessa substância, inclusive os órgãos legisladores estão, a comercialização desse produto no Brasil ainda está sob revisão, exatamente porque está se vendo aí os estudos dos males, coisas, e porque, né, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a venda ela é liberada, existe lá as questões relacionadas, tá, ao consumo. Eu até peguei aqui, depois eu vou mostrar para vocês um frasco de essência, e ele tem lá as indicações dizendo, né, por exemplo, a venda nos Estados Unidos, o rótulo americano, ele diz lá que é uma substância que é proibida o consumo para pessoas menores de 21 anos. Tá? Ele não permite, né, que o Brasil é bagunçado. Todo mundo tem menino de 14, 13 anos que compra, né, usa lá o cigarro eletrônico, o vape, que chama, tá? E o Brasil é bagunçado, mas nos Estados Unidos não, eles levam isso aí um pouco mais a sério, então só quem consegue comprar, né, são maiores de idade. É tipo álcool, né? Lá nos Estados Unidos, se você for comprar cerveja, se você for comprar qualquer coisa, por exemplo, num posto de gasolina, se o cara que está te atendendo lá, ele olhar para ti e achar que tu não tem 18 anos, ele vai pedir a tua identidade, tá? Então, na hora que pedir a tua identidade, tá? Se você for menor de idade, eles não te vendem, né? Aqui no Brasil, né, que eu vejo menino, às vezes, já olhei, criança de 10, 12 anos, vai, compra, de boa, o cara vende, não tem problema. Eu me lembro que uma vez, quando eu visitei nos Estados Unidos, essa questão do consumo de álcool é tão sério para eles, e eu tava com um grupo de amigos, a gente foi no supermercado, aí a gente comprou umas long necks, né? Coisa que brasileiro faz aqui que é comum. Aí pegamos, compramos as long necks que a gente estava, né, tinha alugado a casa que a gente estava para ficar, aí compramos as long necks para poder beber à noite e tal, e resolvemos, né, pegar cada uma long neck, era eu e mais dois amigos, aí a gente, pô, vamos tomar logo uma long neck aqui no caminho aqui. Aí descendo o carrinho, era um supermercado, tipo o Hiper Bom Preço ali, do shopping. Aí a gente estava vindo aqui com o carrinho, resolvemos pegar a long neck e abrir e começar a beber. O segurança do supermercado veio e advertiu a gente. Ele pediu para a gente jogar fora, no lixo. Caso contrário, né, que se a gente continuasse consumindo, que era proibido fazer o consumo na rua, em locais abertos, tá? Ele ia chamar a polícia e ele poderia prender a gente. Aí a gente entendeu, disse para ele que a gente não era a gente era brasileiro e tal. Aí ele falou: percebi que vocês não são daqui. Geralmente é estrangeiro que faz essas coisas aqui, mas nos Estados Unidos não é permitido. Tanto que em filmes, né, o pessoal que compra garrafa de bebida, eles levam a garrafa de bebida e quando eles vão beber na rua, né, eles botam dentro de um saco de papel, exatamente, que é para a pessoa não ver o que eles estão bebendo, porque eles pensam que isso estimula o consumo por pessoas que não é permitido, tá? Então, lá eles são bem mais rigorosos aí com essa questão, tá? Entre outros aqui, a gente tem outras substâncias, né? Anfetamina, maconha, barbitúrico, cocaína, xaropes, né? Os contendo aí codeína, que são os derivados de morfina, né? Alucinógenos, opiáceos e anticolinérgicos, tá? Alguns, quem está trabalhando aí com plantas alucinógenas, né? Tem aquelas plantas que têm anticolinérgicos, causam alucinações. Então, só vocês verem, tá? A primeira classe que a gente vai estudar são os chamados depressores do sistema nervoso central. O principal representante é o álcool etílico, né? Então, toda bebida alcoólica ou toda bebida que leve em sua composição, né? O álcool presente lá, a gente tem vários tipos de álcool, vocês viram aí na química de forma geral, né? A gente tem metanol, a gente tem etanol, tem álcool isopropílico, álcool anibutílico, etc e tal. O álcool que a gente encontra independente do tipo de bebida, tá? Independente se é uma bebida fermentada, exemplo, vinhos, cervejas,
ou se são bebidas destiladas, né? Whisky, vodka, cachaça, saquê, tá? Todos eles possuem na sua composição álcool etílico. Professor, por que que o uísque embriaga mais do que o álcool? Por causa da quantidade, tá? Eu vou já mostrar para vocês uma tabelinha. Deixa eu só tomar água aqui, só um minutinho, que eu estou soluçando. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Tá? Então, as bebidas alcoólicas, elas têm na composição delas o álcool etílico, tá? Então, eu escuto muito aquela questão, não pode misturar bebida, porque se misturar bebida vai passar mal. O fato de misturar a bebida, a influência é por causa da quantidade de álcool ingerido, tá? Em geral, as pessoas que começam bebendo cerveja e depois vão para bebidas mais fortes, né? Como o cérebro ele já está sobre influência do álcool, a pessoa acaba bebendo o mesmo volume de bebida destilada, que tem uma concentração maior, por exemplo, 40%, uma cerveja tem de 5 a 10%, né? Vinho tem de 15 a 20% e bebidas destiladas como vodka, uísque, cachaça tem de 40 até 50%, em geral, o que é vendido no Brasil. Tem algumas bebidas, né? Por exemplo, tem o absinto, que ele é uma mistura de plantas alucinógenas, tá? Com álcool, só que o absinto original, que era vendido na França, ele tinha uma concentração alcoólica de 80%, tá? Então, a concentração média do absinto original era de 70% a 80%. Então, né, praticamente álcool puro. Era beber esse álcool que a gente usa aí para, tem utilizado aí para poder fazer a asepsia das mãos aí, as pessoas bebiam. Então, tanto que o absinto era preparado lá com açúcar, água, né? Não se recomendava tomar ele puro, exatamente por causa da concentração alcoólica dele. Tá? Então, vocês já são exímios conhecedores, né? Bebidas fermentadas, vinho, cerveja, tá? Eles são variados aí. O álcool, ele é produzido a partir da fermentação do açúcar presente aí nessas, né, frutas, né, nos grãos, no caso uvas, cereais, tá? E as destiladas, né, passam por um processo aí para aumentar, tá? Exatamente você transforma mais rapidamente os açúcares em álcool. Todo o açúcar quando ele é produzido, né, por exemplo, principalmente aí glicose, sacarose, amido, você pode quebrar ele através do processo de destilação ou de fermentação e produzir álcool etílico, tá? Então isso é importante a gente lembrar, daqui a pouquinho a gente vai ver os mitos aí do porquê que causa determinados efeitos, né? A gente tem aí no Brasil 16 milhões de pessoas dependentes, tá? Isso aqui é um estudo de 2004, esse número já subiu para 21 milhões, tá? Então, se vocês fizerem aí as questões relacionadas, né? Por exemplo, hoje a gente tem as leis de trânsito que proíbem, né? Por exemplo, a nossa legislação de trânsito, ela é basicamente, ela impede que você beba qualquer coisa, né? Um copo de uísque já gera para a gente aí uma concentração alcoólica sanguínea, né? Que já não é permitida lá quando você faz o teste do bafômetro, tá? Então, se vocês observarem aí, o álcool ele tem várias causas, né? De perdas sociais, tanto pela questão relacionada a acidente, quanto as questões relacionadas à violência, tá? Se vocês observarem a quantidade aí de bebida que gera lá em graus alcoólicos, né? Então, por exemplo, vinho, se você tomar lá uma dose de vinho, né? Uma taça de 150 ml de vinho, né? Aproximadamente 18 ml, você vai ter aí 14,4 gramas de álcool, né? Em uma dose. A cerveja, se você tomar uma latinha, tem um volume maior, uma concentração menor, mas como você está bebendo um volume maior, você também tem aproximadamente aí, ó, 14 gramas.
E uma bebida destilada, né, você consome um volume bem menor do que as demais, né? O vinho, 150 ml, a cerveja 350 e a destilada, né, 40. Então, é o equivalente ali a 12,8. Exatamente o que eu falei para vocês ainda há pouco, tá? Uma dose de cada uma dessas bebidas, nessas quantidades, ela gera aí aproximadamente 0,6 a 0,8 gramas de álcool por litro de sangue, né? O que que acontece? Aumenta 50% de vezes, né, o risco de acidentes, exatamente porque você, como o álcool ele é um depressor, você gera aí a questão relacionada à perda de reflexos. Então, tem gente que bebe, mas eu só tomei duas cervejas, né? O fato de você ter tomado aquelas duas cervejas, a concentração que você tem do álcool na corrente sanguínea, né? Ele pode te gerar um acidente exatamente porque você tem a perda dos reflexos. Então, por exemplo, né? Se eu tiver 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, aumenta em 50% de chance o risco de acidente, né? Como bebido com moderação. 0,8 gramas, ou seja, diferença só de 0,2 gramas, tá? 4 vezes, né, maior a chance de acidente. E 1,5 gramas de álcool por litro de sangue é 25 vezes maior, né, o risco de acidente. Então, se vocês observarem, tá? A quantidade, aqui, se vocês observarem aqui, a quantidade de álcool que ela é ingerida, tá? Uma dose de cada substância dessa aqui pode aumentar o teu risco exatamente pelas questões relacionadas à quantidade de álcool e o que ele pode gerar lá no sangue. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Eu escuto muito isso. Não, eu bebi, mas eu estou bem para dirigir. Se bebeu, você não vai estar bem para dirigir. Apesar de você achar que você dá conta da coisa, né? Você não vai estar bem para dirigir, tá? Então, por isso que é importante aí, se for beber, não dirija. Pegue um Uberzinho, tá? Ou vão com alguém, faz o anjo, né? Eu, quando saio com os meus amigos, que a gente é um lugar muito longe, assim, que é meio complicado, a gente, né, faz o anjo, né? Sempre aquele que não bebe. Tá? Então, a gente exatamente tem isso para a gente poder se divertir com segurança. Então, um cuidado que a gente tem que ter, porque álcool rouba a gente, né? A gente se rouba fazendo o consumo de álcool e às vezes nem percebe. Dá o carro para a Dalila, exatamente. Isso é importante aí, né? Dar o carro sempre para quem para quem não bebe, exatamente para evitar esse risco, tá? Então, isso é muito, 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 muito importante aí. Só um pouquinho, gente. Vamos lá, né? Aí tem os percentuais, né? As bebidas, tem o alcoólico dela para cada 100 ml. Então, vodka tem 45% de álcool, bourbon 40%, cachaça 35%, conhaque 35%, rum, né? E assim sucessivamente. A bebida alcoólica que tem menor teor de cerveja, que tem menor teor de álcool, é a cerveja. Só que isso aqui pode também variar, tá? De acordo com o tipo da bebida. Por exemplo, tem vinhos, né? Que podem variar de 10 a 20%, tem cerveja que pode variar de 4 a 12%, tá? Então depende. Mas em geral, a média é essa aqui. A cerveja geralmente ela é a mais fraca, né? Tem menor quantidade, e a vodka é a que tem a maior quantidade alcoólica aí, tá? Do teu alcoólico. Então, o que é importante? Antes de eu mostrar aqui para vocês, eu abri um site aqui que fala sobre alcoolismo, né? O que é importante? O álcool, de forma geral, ele é uma substância, né, que causa na gente três situações específicas, tá? Por isso que eu disse para vocês que quando a gente bebe, a gente tem o álcool ele tem três fases, né? Que são as chamadas fases de intoxicação e os especialistas, né, eles delimitam isso através de fases, né? Acho que deve dar para todos vocês. Depois eu vou colocar lá no sala de aula, tá? Não se preocupem com. Então, o que é que acontece, né? A gente diz que quando a gente está bebendo, né? Bora ver se vocês se reconhecem aí, né?
quando a gente está bebendo, tá? A gente tem o álcool, ele gera para a gente três fases que são classificadas pelos animais, né? Então a gente tem a fase do macaco, tem a fase do leão e tem a fase do porco, né? Professor, mas por que macaco, por que leão e por que porco? É basicamente assim: o macaco faz as palhaçadas, tá? O leão é o corajoso, é o destemido, é o que quer briga, e o porco é o que faz sujeira, né? Então, basicamente, para entender as três fases, ela é essa. Ela começa pelo macaco, então, por exemplo, né, em pequenas quantidades, uma, duas doses, né, ou uma dose de bebida destilada, lógico, lembrem-se que isso vai depender de indivíduo para indivíduo, mas em geral, na média ali, né, em pequenas concentrações, 0,3 miligramas por decilitro de sangue, a gente entra na fase do macaco. Exatamente o álcool em pequenas quantidades, ele causa uma certa, né, excitação. É exatamente aquele momento que você fica mais desinibido, é o momento que você fica mais inquieto, é o momento que você quer dançar, é o momento que você quer bater papo, tá? Exatamente é o momento em que você se torna a pessoa mais legal da festa. Isso é o que você está achando, tá? Então, é o momento que você se torna a pessoa mais legal da festa. Então, você está na fase do macaco, tá? É bem legal. Uma vez eu fiz uma experimentação prática com uma turma minha, tá? Eles fizeram um churrasco, exatamente, e a brincadeira era a gente perceber, né? Durante o churrasco tinha bebida, a gente estava bebendo, e era engraçado a gente perceber, né? As fases de embriaguez de cada pessoa e as tolerâncias, né? Porque tinha gente que estava embriagada, mas parecia que estava normal, né? Exatamente, estava na fase da tolerância aprendida, tá? Mas em geral é isso. A fase do leão é a fase da confusão, né? Você já ingeriu uma quantidade suficiente de álcool, tá? De etanol, e essa quantidade de etanol, ela começa a causar confusão, tá? Então é o momento que você se sente de fato embriagado, né? Tem características aí que são bem peculiares. Fala arrastada, dificuldade de manter o equilíbrio, né? Sonolência, tá? E a fase da confusão, que é a fase do leão, é o momento em que você, né, pode se tornar violento, né? Aquele momento que se você está lá meio bêbado, alguém te empurra, você já pergunta, por que que você me empurrou? Né? Tem uns que começam a gaguejar também. Eu tenho um amigo que quando ele bebe, que a gente sabe que ele já está embriagado, é que a língua dele começa a pesar 50 quilos, que ele a gente já sabe que ele já está embriagado, né? E exatamente a fase do leão é a fase de intoxicação aguda, né? É um momento aí que exatamente você se torna, você começa a ter os efeitos nocivos do álcool, né? Os efeitos sobre o sistema gastrointestinal, hepático, cerebral, porque você aumentou a concentração de etanol na corrente sanguínea, né? Não é altas horas aqui não, Bruce. Não, mas é porque eu quando fico bêbado, eu fico quieto. Eu sou aquele bêbado que eu fico olhando as pessoas, assim, eu fico na minha, entendeu? Eu não sou um bêbado chato, não. Tem amigos que são um porre quando ficam bêbados. Tá? Mexe com todo mundo, coisa. Eu sou um bêbado comportado. Apesar de que eu não gosto de ficar embriagado. Eu acho estranha a sensação. Não gosto de ver o mundo girar, não. Tá? Tanto que quando eu começo a beber, que eu começo a perceber que eu tô entrando na fase do leão, eu paro de beber, tá? Tem os ricos, mas é sempre assim, é a fase do leão, né? A fase do leão, que é a fase de confusão, é exatamente essa, né? A pessoa se torna a melhor pessoa, o mais homem, o mais rico, né? Exatamente porque é a fase de confusão. É exatamente na fase do leão que é onde você se dá o prejuízo financeiro, né? Você tá lá na festa, aí você entra na fase do leão, você resolve pagar a bebida para todo mundo. Aí no outro dia, quando você vai Exatamente, Dalila. Aí no outro dia, quando você vai olhar a fatura do seu cartão de crédito ou sua carteira, você vai ver que ela está vazia. Aí, junto com a ressaca fisiológica, bate a ressaca moral e financeira, tá? E a gente tem a fase do porco, né? Mas é verdade. E a gente tem a fase do porco, né? Que é a fase de embriaguez completa. Ela é uma. Não, eu sou bem tranquilo com essa questão. Eu não. Eu pago assim, bebida assim, às vezes não. Mas é como eu disse para vocês, eu não costumo ficar muito bêbado, não. Eu não gosto da sensação de perda de equilíbrio. Eu não tive. Quando eu era mais jovem, eu tomei um porre de vinho uma vez, meus dois grandes porres. Eu tomei um porre de vinho e tomei um porre de cachaça. E, tipo assim, foram experiências negativas para mim. Então, eu não consigo
né? Eu tenho amigos que bebem até o ponto de cair. Eu não consigo. Quando eu começo a ficar tonto, eu começar a perder a orientação espacial, eu paro de beber exatamente para poder ficar bem, porque eu não gosto dessa sensação. Essa sensação para mim ela traz minha experiência pessoal, ela não foi boa. Então essa experiência eu não consigo dormir bêbado, tá? Então eu não gosto de entrar na fase do porco, tá? Eu tenho amigos que passam da fase do porco, tá? Então o que que é a fase do porco, né? A fase de embriaguez completa, né? Aí é perigosa. Exatamente porque quando a gente diz que é a fase do porco, né, é porque é onde o cara começa a cair, é onde começa a dormir na sarjeta, o cara pode se urinar, o cara pode se defecar, tá? Exatamente, ele perde qualquer tipo de freio social. Eu brinco muito, né, com meus amigos e com vocês, é o momento em que a gente faz bobagem, que a gente vai se arrepender no dia seguinte, tá? Então tem todas as questões. Só que ela é uma fase perigosa, porque dependendo da quantidade, tá? Da quantidade ingerida, você pode entrar em coma alcoólico. E coma alcoólico, ele não é brincadeira. Exatamente porque o coma alcoólico ele pode causar redução da glicemia circulante e isso pode causar danos cerebrais irreversíveis. Fora isso, né, por exemplo, coisas que a gente não deve fazer com um coleguinha bêbado. O cara entrou lá na fase do porco, tá completamente embriagado. Aí o que que as pessoas fazem? Dão banho, oferecem alguma coisa para comer e beber e depois bota para dormir, né? Essa é uma combinação extremamente perigosa, porque o estômago ele está irritado pela presença aí de álcool, né? O álcool ele tem essa característica, ele gera danos ao sistema gastrointestinal e ele pode causar vômitos, né? Exatamente associados aí a um enjoo que pode ter da própria intoxicação com o etanol. Então, se, por exemplo, a primeira coisa que não se deve fazer nunca, né? Dar qualquer tipo de bebida carbonatada, tá? Ó, a Dalila, olha aí, Jonathan, a Dalila dizendo que uma amiga teve como alcoólico, né? A gente sempre fala que são os amigos, tá? Mas exatamente é o. Eu sei, é sério, eu sei, amiga, sim. É sempre importante, tá? A gente ter questão relacionada a isso, porque as bebidas carbonatadas, tá? Bebidas que têm gás, elas aumentam a irritação gástrica. Então, é muito comum, eu vejo às vezes muito em festa, a pessoa está lá embriagada, não, toma aqui um refrigerante, dá um Guaraná Jesus, porque tem açúcar. Não se deve fazer isso, não se deve dar nada para a pessoa, porque exatamente isso pode gerar, né, aumento do enjoo, que já está associado à intoxicação pelo etanol. E quando você dá banho no coleguinha, que está bêbado, e bota o coleguinha para dormir, o coleguinha pode vomitar e broncoaspirar. Broncoaspirar dá sepse na mesma hora, né? Tem pacientes que vão a óbito aí com menos de 2 horas. A mãe de uma das minhas melhores amigas, ela fez o aniversário dela de 47 anos, isso tem 7 anos. Ela fez o aniversário dela, ela fez um festão, ela gostava de beber, ela bebia muita vodka. Aí, né, aniversário, ela deu PT, ficou extremamente embriagada, aí todo mundo ok, né, aniversário, pode, ela não era de beber tanto, tá, mas no dia do aniversário ela resolveu dar o PT. Aí ficou bêbada. E os filhos, né? O que que fizeram com o marido? Deram banho nela, botaram ela para dormir. Durante o sono, ela vomitou e broncoaspirou. Ela foi para o hospital, deu entrada no São Domingos. Com 3 horas depois, ela estava falecida, né? Eu cheguei em casa da festa, quando foi por volta de meia-noite, minha amiga ligou dizendo que a mãe dela tinha morrido. Eu simplesmente estava com ela 4 horas atrás, né? E ela tinha morrido exatamente por causa da broncoaspiração. Então, por isso que eu falo para vocês, né? A gente tem que ter bastante cuidado, né, com o tratamento aí das intoxicações, porque elas podem ser bastante perigosas. E às vezes as pessoas elas não entendem o perigo que é e acabam, né, se descuidando e a gente pode ter óbitos relacionados a isso, tá? Então, as três fases que a gente tem aí para embriaguez, né, é o macaco, né, a fase inicial de excitação. Então, o álcool em pequenas doses causa excitação. Fase da confusão, que é quando a gente entra em fase de embriaguez nociva, né, que é a fase do leão, exatamente que a gente entra na fase de confusão. E a fase mais perigosa, né, é a fase do porco, né, quando a gente está com a intoxicação superaguda, que a gente chama. Exatamente, tem que ter cuidado aí, porque pode ter danos sérios, principalmente porque perde completamente o equilíbrio, né, pode cair, se machucar feio, bater cabeça, ter traumatismo craniano, até ter
broncoaspiração ou entrar em coma alcoólico, né? Em estados de coma alcoólico, não se deve pensar duas vezes. Tem que ir imediatamente para o pronto-socorro para poder fazer a administração de glicose endovenosa, porque senão pode ter danos cerebrais irreversíveis, né? Então, como é que é o mecanismo? O álcool faz? Ele inibe, né? Ele tem um aumento da inibição mediada pelo GABA, né? Então, vocês viram lá na fisiologia que o GABA ele faz o controle de diversos mecanismos fisiológicos. A gente tem a inibição da entrada de cálcio, né, através dos canais de cálcio, por isso que o paciente ele pode apresentar, né, hipercalcemia, exatamente porque o cálcio circulante ele deixa de entrar na célula e aumenta as quantidades circulantes, então a gente pode ter a hipercalemia, perdão, tá, que é o aumento de cálcio, inibição das nossas funções dos receptores NMDA e inibição do transporte da adenosina. Então, basicamente, o álcool, né, no mecanismo agudo, ele tem isso. Já no crônico, ele faz todo o mecanismo inverso, né? Ele diminui a inibição mediada pelo GABA, ele aumenta a entrada de cálcio, aí ele pode causar hipocaulemia, tá? Ele desinibe, né? Ele reduz a inibição das funções dos receptores e reduz a inibição dos transportes. Então, se vocês observarem, dependendo do estado de intoxicação, né, toxicológico aí, o álcool ele pode causar efeitos bem diferentes dependendo do estado. Então é muito importante a gente levar em consideração isso, né? Então, efeitos agudos, né? A fase do macaco, estimulação central, euforia, desinibição, loquacidade, né, que as pessoas elas começam a falar. Eu tenho uma amiga que quando ela bebe, ela já fala muito. Quando ela bebe, ela fala assim, parece que ela tem 20 bocas, né? Que ela não consegue ficar parada, ela fala bastante, né? Tardiamente, né? Depois que você bebe, tem a depressão central, falta de coordenação motora, descontrole e sono, né? Consumo exagerado pode levar ao estado de coma. Como eu falei para vocês, coma alcoólico tem que ser tratado imediatamente, né? Efeitos desagradáveis, enrubescimento de face, que é exatamente a vermelhidão da face, né? Dor de cabeça e mal-estar geral. Por isso que as pessoas aí, elas juram por tudo quanto é mais sagrado, né? No mundo, que nunca mais na vida vão beber, tá? Mas como elas também estão apresentando abstinência, é só beber de novo que o corpo para de sofrer. É uma verdade, tá? Mas, pelo amor de Deus, não vamos dizer por aí que o professor Rondinelli mandou quando vocês estiverem de ressaca que é para vocês beberem de novo. Né? Lembra que se vocês aumentarem a frequência de consumo da substância, vocês podem entrar em dependência. Então, muito, muito, muito cuidado com isso. A questão relacionada aí às questões fisiológicas, né? Os asiáticos, né? As pessoas que têm descendência asiática e as mulheres, eles têm uma quantidade menor de uma enzima que a gente chama de aldeído desidrogenase, né? Que ela faz a inibição, a transformação aí, a redução do álcool aldeído, tá? Que é uma das substâncias formadas. E isso pode aumentar o grau de toxicidade, porque o álcool circulante, ele não é metabolizado, parte dele não é metabolizada, e, consequentemente, você aumenta a concentração que pode trazer efeitos negativos aí da intoxicação para o organismo, tá? Efeitos crônicos, né? Quando o paciente já entra em dependência, que é o alcoolismo, né? Então, a gente tem aí estatística epidemiológica, 10% da população brasileira adulta é dependente do álcool, né? É muito, muito alta essa estatística, isso não é bom. Sinais e sintomas, né? Tolerância. O cara bebe, não tem mais os efeitos lá do álcool, né? Ele bebe, 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 não fica doidão, tá? Então, são coisas relacionadas lá exatamente à dependência, né? Aumento da importância do álcool na vida da pessoa. Lembra lá, pessoal, como é que eu sei se alguém está viciado ou não? Quando o consumo do álcool se torna mais importante do que, né, os aspectos sociais. Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. Eu tenho uma amiga que ela tinha um pai, o pai dela já é falecido, que quando eu era mais jovem, na época de faculdade, 20, 22 anos, a gente ia muito na casa deles e eles sempre gostavam de fazer festa. E o pai dela sempre recebia a gente bem, sempre estava lá naquela questão, a gente sempre comprava bebida. E era engraçado que ele começava a beber com a gente, aí ele tinha uma cadeirinha de balanço, e ele bebia, 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 aí quando ele já estava assim, bem bêbado, ele enchia o copo dele de cerveja, botava do lado da cadeira e dormia. Ninguém podia mexer nesse copo de cerveja dele.
Aí eu me lembro que uma vez eu estava lá, aí eu estava olhando e o copo de cerveja, a cerveja estava quente pra caramba. E eu fui pegar o copo para jogar fora. E essa amiga minha falou assim: não, Ronde, não mexe no copo de papai. Eu falei: mas por quê? Não, porque se ele acordar e não encontrar o copo dele aí com coisa, se a gente derramar, é briga uma semana inteira, porque ele fala que ninguém pode mexer na cerveja dele. Tipo assim, um copo de cerveja quente e gerava toda uma confusão, exatamente porque ele já era dependente, tá? Então, as questões relacionadas aí ao aumento da importância, né? Ela é importante. Percepção, grande desejo de beber, né? Aquela fissura, vontade. A síndrome de abstinência, né? Depois que a pessoa bebe 6 a 8 horas da parada de ingestão, acompanha distúrbios gastrointestinais, enjoo, diarreia, pode alterar o estado de sono, né? Lembra aí que eu falei para vocês, o álcool ele causa sono, só que em abstinência, né, o que que acontece? Você tem insônia, tá? Estado de inquietação, o álcool, ele diminui os nossos movimentos, ele torna a gente mais letárgico, né, causa um topor. Em abstinência, a gente tem a inquietação, ela pode evoluir para a forma grave, que é a delírio tremens, né? É aquela pessoa que tem a mãozinha, quando ela pede, você pede para colocar a mão em riste, né, firma assim para você, a mão fica tremendo, tá? Então a gente chama isso de delírio tremens, isso é uma questão de dano motor, tá? Então, questão relacionada lá. E tá para minimizar todos os efeitos crônicos, né? O que que acontece? A pessoa ela vai aumentar a ingestão. Eu tive um primo que morreu de cirrose hepática, né, com 38 anos, e eu era menor, era bem pequeno quando ele era, inclusive ele era farmacêutico, né? E eu me lembro que quando ele chegava em casa, eu não entendia, mas quando ele ia lá para casa para almoçar, mamãe escondia as garrafas de perfume e de álcool, né? Aí eu ficava assim, hoje eu entendo por quê, né? Ela escondia por causa dele. E eu me lembro que uma vez ela esqueceu de uma garrafa de alfazema. E a alfazema, na época, os perfumes de antigamente, eles tinham bastante álcool. E eu me lembro que eu vi ele passando o perfume na mão, aí ele passou o perfume no rosto, assim, no pescoço, né, como se estivesse perfumando, uma pessoa normal, mas em seguida ele fechou as palmas da mão e cheirou. E depois passou a língua na palma da mão, exatamente. Porque eu não entendi na época, eu tinha uns 8, 9 anos, não entendi o porquê que ele está fazendo aquilo ali. Hoje eu entendo, né? A questão, como ele era dependente químico, como ele era alcoolista, né? Ele chegou a beber perfume, para vocês terem noção, né? Ele chegou a beber álcool etílico puro, exatamente nos estados de privação dele. Então, é um estado que ele é bastante perigoso, por isso que o álcool ele hoje é uma substância bem perigosa, tá? Dúvidas até aqui? Outros efeitos negativos, né, que a gente tem aí do álcool, né? Doenças no aparelho digestivo, né, problemas hepáticos, esteatose, cirrose hepática, gastrite crônica, aumento de secreção ácida, com sangramento, né, com hemorragia gástrica, síndrome de má absorção de nutrientes, pancreatite, sistemas do cardiovascular, tem danos sobre, né, os sistemas vasculares, pode causar a hipertensão e as cardiopatias. Como a gente tem a inibição aí da entrada do cálcio, né, o coração ele sofre bastante aí com os efeitos mais crônicos nele. Então, se vocês observarem, tem muita gente que acha que o álcool, né, ele só causa efeito sobre o fígado, né, e estômago, e não é verdade, né, ele inclusive pode causar doenças cardiovasculares, tá? Pode causar doenças do sistema nervoso central, muito importante, vou comentar aqui para vocês, gestantes e crianças pequenas, né, menores que 7 anos, o consumo de álcool, elas são muito perigosas, né, as mulheres tem uma síndrome que chama síndrome fetal do álcool, né? A criança ela nasce com má formação, diversos órgãos, tanto externos quanto internos, né? E pode causar síndrome de Down, tá? Semelhante, tendo atraso mental e tem deficiências orgânicas. Então a gente chama isso de síndrome fetal do álcool. As mulheres que consumem álcool durante a gravidez, né? Elas podem gerar exatamente problemas pro feto. E crianças, aí menores que 7, 9 anos, né? O consumo de álcool por essas crianças pode causar a
né, a diminuição a hipoglicemia, tá? Então ela diminui, e como eu falei para vocês, a hipoglicemia causa danos no sistema nervoso central. Então tem que ter bastante cuidado, tá? Exatamente porque a gente pode ter aí danos no sistema nervoso central, demência, comprometimento motor associado, que é o Dravet-Stein's. É perigoso para as mulheres gestantes e para as crianças, tá? Exatamente, temos questões associadas. E o álcool, ele é uma substância que interage com outras. Eu escuto, às vezes, muita gente me pergunta, quando está lá fazendo tratamento com antibióticos, anti-inflamatórios. Inclusive, eu conheço gente que faz uso de benzodiazepínicos e bebem. Isso é extremamente perigoso, né? Porque existe uma interação entre os antidepressivos, antipsicóticos, opiáceos, benzodiazepínicos com o álcool. Eles aumentam os efeitos depressores. Então, eles podem causar, né, deficiência cardiorrespiratória. A pessoa pode ir lá a óbito, dependendo da quantidade ingerida de álcool e de medicamentos, né, antidepressivos aí, antipsicóticos, e isso pode levar ao óbito, tá? Então, muito importância para isso. Para os homens, o álcool ele tem um efeito adicional que ele faz a diminuição da síntese de testosterona, tá? E indução enzimática está relacionado. Então, o homem ele acaba tendo aí seus processos fisiológicos comprometidos, porque ele precisa da testosterona, né? Por exemplo, ganho de massa magra, a própria produção de esperma está toda associada à quantidade de testosterona que a gente tem circulante. Então, são cuidados que a gente tem que ter aí, né? Principalmente os homens, eles são mais afetados do que as mulheres, né? Então, nas questões relacionadas aos danos causados pelo uso crônico, né? Metabolismo. O álcool ele é metabolizado pela aldeído desidrogenase, né? Está lá no citoplasma do fígado, na P450. E como metabólito, a gente gera acetaldeído e a esterificação com ácidos graxos. Por isso que quando a gente está de ressaca, a gente sente dor de cabeça, a gente sente enjoos, exatamente por causa da intoxicação com acetaldeído. Então, quanto mais você bebeu, pior vão ser esses efeitos, exatamente porque esse é um metabólito tóxico para a gente, né? Por que que a gente engorda quando a gente bebe? Né? Exatamente aí porque o álcool ele sofre esterificação com os ácidos graxos, então ele vai lá acumular. Mas não é só o fato de engordar. O grande risco é porque a gente pode produzir maior quantidade de gordura visceral, que é aquela gordura, né, que a gente tem lá impregnada nas nossas vísceras, e essa gordura visceral ela pode gerar para a gente o quê? Né, danos cardiovasculares. Então tem que ter bastante cuidado. E o ácido acético, quando a gente tem, né, quando a gente já está bem depois da ressaca, a gente fica com aquele hálito azedo, né, exatamente porque a gente produziu o ácido acético aí, que é exatamente o produto final aí da aldeído desidrogenase. Então a gente tem vários metabólitos, né? Esses vários metabólitos eles também geram danos. Então não é só o álcool, tá? A produção dos metabólitos eles são tóxicos para a gente. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com a quantidade que a gente bebe, exatamente porque senão ela pode gerar danos para a gente, tá? Como é que a gente trata, né, o alcoolismo aí, tá? Tem substâncias, tá? Por exemplo, o disulfiram, ele é bem interessante o tratamento, só que o uso do disulfiram, ele é questionado. Exatamente por quê? Como é que o disulfiram ele funciona? Se eu tomar o disulfiram sozinho, não acontece nada. Então você vai tomar o disulfiram, ele vai entrar no corpo, ter a biodisponibilidade dele, sair do corpo e você não sente absolutamente nada. Só que quando você toma o disulfiram com álcool, ele gera, né, ele aumenta as concentrações de acetaldeído, né? Então, isso causa o quê no paciente? Rubor, taquicardia, hiperventilação, né? E gera uma série, alguns eventos de pânico e angústia. Então, a pessoa quando ela está bebendo, o alcoolista, ele sente o prazer. Quando você associa com o disulfiram, ele começa a ter reações desagradáveis. Só que o que que acontece? Por que que o uso do disulfiram, ele é questionado, né? Lá no nosso código de ética, a gente tem um princípio que chama de autonomia. Então, o paciente ele tem que saber o que que ele está fazendo de tratamento. Só que quando é feito o tratamento com o disulfiram, o paciente ele não pode saber. Por quê? Porque se ele souber, ele vai saber que os efeitos negativos não é causado pelo álcool, é causado pelo disulfiram. E qual é o objetivo de usar o disulfiram? É a pessoa começa a ter o que a gente chama de reforço negativo. Né? Ela bebe, como eu falei para vocês. Por que que eu não gosto de ficar bêbado?
né? Exatamente porque eu tive um reforço negativo, quando eu era mais jovem, né? Eu tive duas ressacas, dois porres muito grandes na minha vida e isso me trouxe um reforço negativo. Então, quando eu começo a beber e começo a experimentar aquelas sensações, tontura, enjoo, coisa, já, né, meu corpo já diz assim, ó, para de beber que já não é mais prazeroso. Exatamente que é o que causa disulfiram. Então, existem alguns médicos, existem algumas associações que questionam o uso do disulfiram, porque geralmente ele é administrado por um parente na comida, na bebida da pessoa, né? No suco, coisa, o disulfiram não tem gosto, a pessoa toma, e exatamente para poder causar o reforço negativo, né? E questiona-se a eficácia dele, porque tem gente que mesmo sentindo as coisas ruins não deixa de beber. Então o tratamento com ele é um pouco questionado, apesar de que ele é utilizado. Né? Eu tenho o Daidizin, é uma erva chinesa que ela age igual o de sulfiram, tem os mesmos efeitos. No caso aí, em abstinência, o paciente tem lá agitação motora, o paciente tem insônia, geralmente é feito lá para tratar essa sintomatologia, o uso de benzodiazepínicos. Lembra-se que não se deve fazer o uso de diazepínicos concomitante com o álcool. Isso aqui é o paciente que está em abstinência, você está tratando a abstinência dele, tá? E do propanolol para poder combater os efeitos cardiovasculares, né? Que pode ter lá nos efeitos, nas condições mais graves, pode ter o aumento da pressão arterial. Então, utiliza lá o propanolol para poder amenizar as questões. Então, geralmente o paciente em abstinência aguda, né, faz o uso também de naltrexona aqui, para exatamente reduzir a gratificação induzida pelo álcool, exatamente para você diminuir a recompensa, tá? Então, esses medicamentos, eles são utilizados aí principalmente para tratar a sintomatologia, tá? Para diminuir a vontade do uso, é feito o uso de um composto que chama acomprosato, né? Ele é um antagonista de receptores MDMA, exatamente para reduzir o efeito compulsivo. Então, se vocês observarem, né, para o álcool, a gente tem o tratamento para impedir que você beba, a gente tem o tratamento para os efeitos da intoxicação e a gente tem um tratamento para a redução do vício, né, para inibir o desejo compulsivo de fazer o uso, exatamente porque os dependentes químicos do álcool, a vontade de uso ela é muito intensa, tá? Ele tem um potencial de reforço, um potencial de repetição muito grande. Então, existem tratamentos, né, mas como eu falei para vocês, para eu poder tratar um dependente químico a álcool, ele tem que querer. Não adianta internar, fazer tudo isso aqui, porque no momento que ele for para a rua, ele botar o primeiro copo de cerveja na boca, acabou-se o tratamento, tá? Então, por isso que é muito, 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 muito importante essa questão relacionada ao querer, tá? Então, muito importante isso. Até aqui, alguma dúvida? Crianças. Beleza, a gente para por aqui. Na próxima aula eu vou falar dos restantes dos depressores, né? A gente vai falar, são menores, o álcool é o principal deles, então é importante a gente levar em consideração isso e vai falar das últimas, provavelmente a semana que vem é a nossa última aula, tá? Então a gente vai fechar aí os depressores e os excitadores, eles são menores, tá? Essa primeira parte aqui do depressor ela é maior, então por isso que eu geralmente tenho uma aula só sobre álcool. Perguntas, dúvidas? Falem agora ou calem-se para sempre. Param, pam. Beleza, então, crianças. Obrigado pela participação de vocês, pela paciência. E até semana que vem.